que está nos acompanhando, desde a primeira aula, nós falamos que o certificado será assim: introdução a todo o treinamento, as noções básicas da arte do bem servir para esses profissionais que, mesmo sendo um restaurante familiar, pelo menos o garçom está presente. Alguns já têm o chefe, o maître, tem aquele programa de acolhida e adaptação dos novatos, que nós chamamos de CUMIM, mas todos precisam entender sobre a arte do bem servir. Para nós, da Centene, o bem servir como a arte pode e deve ser aprendida, aperfeiçoada e transmitida. Nós que hoje os profissionais estão preocupados em crescer. Mesmo aquele que é comigo, ele está ali aprendendo muitas habilidades técnicas, habilidades práticas, o seu tempo está muito voltado para isso, e ele, pouco a pouco, vai melhorando as suas habilidades comportamentais, relações interpessoais, relações intrapessoais, e o garçom hoje, ele tem essa pegada, observe que ele tem muito de relações humanas, as práticas ele desenvolveu, mas pouco a pouco ele começa a ter o que nós chamamos de competências conceituais de gestão, que é a figura do maître. Ele precisa aprender a gerenciar a equipe com foco em resultados e metas, sem deixar de ter a sua pegada nas relações humanas e sem esquecer dos seus aspectos práticos, os famosos POPs, procedimentos operacionais padrão. Bom, a última aula nós falamos então sobre as atitudes, os atributos desse profissional garçom, que vai desde o controle emocional, questão de saber usar memória ou a tecnologia relacionada a isso, a questão da agilidade, conhecimentos culinários e protocolares evidenciados em etiquetas, e quem assistiu à última aula dependerá muito do tipo de restaurante que o garçom vai estar. O restaurante estará voltado para atender um público específico. E nós vamos ver hoje, de acordo com o nível de restaurante, em termos de sofisticação, de posicionamento de marketing, espera-se atrair um determinado público da sociedade. É só uma completação da aula passada. Na aula passada, nós mostramos sobre os tipos de restaurantes no sentido de gestão, de empresa. Você viu o restaurante fast food, o restaurante familiar, até mesmo um restaurante temático. Hoje nós queremos abordar esse aspecto. Uma classificação dos restaurantes como estratégia de marketing. Assim como os hotéis têm hotel 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela, os restaurantes também têm essa classificação. Alguns lugares, como por exemplo, posso citar Portugal, eles chamam o restaurante de 1, 2, 3, 4, 5 garfos. O número de garfos que um restaurante tem será determinado por certas características, como a variedade no menu, o pessoal, o aspecto das instalações, o mobiliário, a distribuição do estabelecimento e quais são os procedimentos operacionais de cada um. Então, de acordo com esse posicionamento, muitas empresas convidam auditorias externas para fazer um trabalho de, por exemplo, a ISO 9000, que é um selo internacional, e vários outros tipos de selo. A nível de Brasil, há o selo Sebrae, que vai lá no estabelecimento, ele vai se credenciar para ter esse tipo de selo, depois vai passar por treinamentos, visitas, auditorias, e quando tem o que é chamado de PDCA, é planejado determinadas ações, e a equipe executa, que a auditoria checa para ver se o que está sendo executado bate com o que é colocado no planejamento, no protocolo, aí há as ações de parabéns, sua empresa merece esse selo. Se for de um garfo, um restaurante chamado de razoavelmente confortável. 2 garfos, confortável. 3 garfos, muito confortável. O 4º garfo
E o quinto garfo já é restaurante de alta classe ou restaurante de luxo. Então, esse tipo de aspecto nós queremos mostrar aqui, porque a arte do bem servir, sim, se um dia você tiver a oportunidade de trabalhar no restaurante de luxo que se posiciona para atender um público seleto da sociedade, que condições de pagar por experiência de rei, de nobre, então certamente você atuando ali, servindo tais pessoas, vão exigir de você não só a arte do bem servir, mas vai exigir de você um comportamento profissional auditado no bem servir. O que significa isso? Haverá procedimentos padrões que você vai entender. Haverá clientes ocultos ou auditores externos que visitarão aquele restaurante. Haverá checklists a ser observados. E se você for checado, flagrado, fazendo o correto, você vai ser reconhecido. Isso é importante. Então, mais uma vez, outra figura do repolho e da rosa. Se você é um profissional repolho, que já acha que já sabe tudo, que não precisa mais nada, fica limitado, e o perigo é que ninguém toma banho do mesmo jeito no rio, muda-se o homem, muda-se o rio. Um hotel que se programou há 10 anos para atender um determinado público, saiba que esse público agora, de repente, já envelheceu. E o público novo que vem exige novos protocolos. Então, o que nós queremos mostrar para você é que a arte do bem servir passa por um profissional que aprende, que o aprender é testado. Por isso que nós, no nosso projeto, nós estamos ensinando, estamos falando, mas há uma prova para saber se você é alguém que aprende. Isso é muito importante. Bom, vamos então fechar aqui a nível de conhecimento os restaurantes de luxo, chamado pedagogicamente aqui por nós, a centena de 5 garfos. São caracterizados como restaurantes de restauração fina. Esses restaurantes têm ar-condicionado, top, climatizados, um cheiro diferente, sanitários, banheiros especiais, sala de espera, toda uma equipe profissional completa, sommelier, concierge, toda a equipe que você imaginar necessária. É um restaurante de luxo. Então, um mobiliário de gama alta ou alto nível de sofisticação, entre outras características. Eu estou querendo mostrar para você ter imaginado de que seria esse restaurante de luxo. Também tem uma extensa ementa de pratos, vinhos, bar, atenção personalizada de acordo com a língua dos turistas, vestiários para os casacos dos comensais e um elevador se o estabelecimento tiver um piso. Mas esse item é importante, a língua dos turistas. Portanto, provavelmente, os garçons aqui, no mínimo, são bilíngues. Ele tem sua língua materna, que tem que dominar bem, e uma outra língua que ele terá afinidade e facilidade de aprender. A montagem do salão se caracteriza por ter materiais da melhor qualidade, os móveis são especialmente concebidos e as louças, talheres e copos são cuidadosamente escolhidos. Os pratos do menu são preparados no momento de servidos à mesa, geralmente assinados por um chefe. Você viu na aula passada que os restaurantes chamados de alta qualidade, eles têm a figura de um chefe profissional por trás. Esses restaurantes têm chefes formados, renomados na cozinha, com pratos específicos deles, assinados. Então, é um ambiente, é uma escola. Quem tem a oportunidade de trabalhar ali, pelo menos por 6 meses, é um diferencial. É o luxo no estilo tradicional, isso é muito importante. Bom, ainda nessa mesma linha, o quarta, aqui, 4 garfos, restaurante de alta classe, o selo é de conforto de alta classe. A montagem do salão e os materiais também são da melhor qualidade, os pratos são oferecidos no menu à la carte. A diferença é estilo, é marketing. Tem características semelhantes aos restaurantes de luxo, as diferenças são pontuais. Esses restaurantes classificados como de primeira classe têm todo o confortamento dos restaurantes de luxo,
às vezes exceção de elevador, não necessariamente, e dependerá da empresa certificadora, mas é o mesmo padrão. É para receber pessoas que estão dispostas a pagar por um momento encantador, um momento mágico. Então, eles querem ter esse momento diferente. Nesse tipo de restaurante, os elevadores só são necessários se o estabelecimento tiver 3 andares, mas o foco é mobiliário, o ambiente, a climatização, a equipe profissional, também a cozinha com gente formada, um grupo. O segundo grupo que eu vou falar aqui, então, já seria o de 3 garfos. Ele é parecido com os 5 e 4 garfos, é um pouco mais simples em relação à estrutura, peso, tamanho, mas é muito confortável, oferece até 4 tipos de entradas e tem equipes treinadas e completas. As qualidades desse tipo de restaurante são mais simples do que o de luxo. Tem uma sala de jantar confortável, banheiros independentes, ar-condicionado, aquecimento, atenção personalizada para turistas e clientes e mobiliário de qualidade. Esse grupo aqui, eu vou chamar Grupo A, formado pelos restaurantes de 3, 4, 5 garfos, é importante você entender que entra por méritos. É isso que nós queremos que você entenda. Mérito equivale aos conhecimentos, às suas habilidades, às suas atitudes. Se você está hoje trabalhando no restaurante, uma cidade pequena, e é o melhor restaurante da cidade, talvez a nível geral, vamos considerar assim, nesse aspecto, se você está abordando assim, não, o meu restaurante da minha cidade ele é o melhor, mas, assim, comparado com outras regiões, ele seria o que o senhor está chamando aqui de 2 garfos. Ele é confortável, mas se ele for transportado para uma cidade grande, né, para a Europa, ele estaria aqui. São 2 garfos, é confortável. A minha equipe não necessariamente é formada por pessoas formadas, mas o que eu quero dizer para você é que a arte do bem servir para garçom, maître commis, se você já está trabalhando no seu bairro, no restaurante familiar, e você entende que ali é a referência do bairro da cidade, esse restaurante já está dando oportunidades e experiências para você voar mais alto. Esses restaurantes, chamados de 2 garfos, que recebem o selo por serem os melhores da cidade, entenda que eu estou falando no universo, uma cidade do interior, onde há muitos restaurantes. Qual é o melhor restaurante? Os 3 melhores. Então, seria os 2 garfos, aquele que é considerado um restaurante, eu estou usando essa palavra confortável. Os restaurantes aqui podem até ser simples, mas são confortáveis, tem algumas acomodações que os clientes classificam, é o melhor nesse segmento, nessa categoria, nesse posicionamento. O mobiliário dele pode até ser simples, mas é de qualidade. O estabelecimento tem uma boa distribuição de mesas, o pessoal tem treinamento, experiência, louça em bom estado, móveis e utensílios adaptados à demanda, à procura da empresa. São os melhores da cidade. Agora, finalmente, se você está trabalhando num restaurante que pelo menos ele ganha o selo de 1 garfo. Tem restaurantes que nem 1 garfo recebe o selo. Por quê? Tem que ser considerado pelo menos razoavelmente confortável. E o que significa esse razoavelmente confortável? Bom, aí é o que nós queremos mostrar. Vamos iniciar hoje, completar amanhã para fechar nossos treinamentos. São restaurantes pequenos, não é o melhor da cidade, até mesmo simples, bem familiar mesmo. É um empreendimento da alimentação fora do lar, estilo lanchonete. Mas o que eles têm ali, eles trabalham com 3 coisas importantes: qualidade no cardápio dos pratos, um ambiente limpo e organizado e um atendimento com protocolos definidos. Ponto. É onde nós queremos chegar na Centene e nosso público. Se você começa hoje no seu bairro, trabalhando no restaurante, e você ajuda o dono, ou quem sabe um dia você é dono do seu negócio e diz: hoje somos pequenos, mas quem sabe daqui
há 5 anos o que podemos ser, e daqui a 10 anos. Foi assim que surgiu muitas redes de restaurantes por aí no Brasil, trabalhando com o quê? Com visão. Mas hoje o que temos a oferecer é um razoável conforto, mas com o nosso razoável conforto, vamos dar qualidade, simpatia e profissionalismo na arte do bem servir. Então, aqui são restaurantes simples, podem até ter decoração modesta, sanitário simples, mistos, mas que já sejam alvos de uma auditoria para mostrar que aqui tem limpeza e tem organização. O nosso mobiliário pode até ser prático, mas tem que ser limpo, bem conservado. E o diferencial nosso está na qualidade dos nossos produtos e na excelência do nosso atendimento. Nós da Centene temos essa meta de ajudar pequenos empreendimentos a chegarem a ganhar esse selo. Um garfo. Seja bem-vindo ao restaurante treinado para lhe dar um conforto razoável ou, quem sabe, um conforto excelente. Vai depender muito do próprio cliente dizer isso aí. Pessoal, são os pilares do sucesso no empreendimento. Nós chamamos de empreendimento da alimentação fora do lar. Um empreendimento da alimentação fora do lar, ele tem uma gestão no cardápio, periodicamente, não é só colocar, faz 10 anos que a gente serve o mesmo prato, não é assim. Você pode gerenciar isso, nós queremos mostrar um pouco sobre isso para você, tanto o cardápio como o serviço ao cliente. Também o ambiente, os espaços, os móveis, os equipamentos, a tecnologia nova, ainda é 1900 e caneta e comanda, você pode usar um aplicativo, mas se for caneta ainda, mas lembre-se de proporcionar o seu melhor para o cliente, no sentido de ter um bom ambiente razoavelmente confortável. E, finalmente, a excelência no atendimento ao cliente, que aí nós vamos começar e encorajar você a assistir a aula seguinte. Na aula seguinte, nós queremos falar sobre uma espécie de protocolo. É o nosso método Centene de atender. Nós desenvolvemos uma metodologia aplicada ao restaurante nós chamamos que concorre a um selo restaurante de um garfo razoavelmente confortável, 2 garfos, mas um restaurante grande tem, porque só os de luxos têm protocolos e o restaurante pequeno não tem. Esse é o diferencial que nós vimos acontecer em muitas empresas que treinam a sua equipe e tem auditoria, alguém vai auditar nesses aspectos de fazer a acolhida, como vamos proceder quando o cliente entra na loja, relacionamento, como é a maneira de nós abordarmos o nosso cliente. E aí eu vou logo adiantar, na escolha aqui, você vai ter que fazer uma venda consultiva. Isso é importante saber fazer venda consultiva. Quando tiver o encerramento, como é que nós encerramos e como proceder em relação à arrumação da mesa e a despedida do cliente com o pós-venda. Isso é o que nós vamos evidenciar na aula seguinte. E encorajar você a estar nessa aula, pois você verá que a aula seguinte, ela concluirá dizendo o seguinte: ok, você viu um protocolo de um restaurante de 1, 2 garfos, mas veja na próxima aula, vamos ter noções de como são os protocolos, os serviços, a etiqueta de restaurantes de 3 garfos para frente. Eu acredito que vai ser muito importante para você. Ficamos aqui, a nossa aula. Espero ver você na próxima oportunidade.